A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia no seu lar e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta dos eventos escatológicos e principalmente do livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família e seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu quero lembrar que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo YouTube em dois canais diferentes, né? Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. E se você deseja enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, 99491 2293. Se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando a carta enviada à igreja de Tiatira. Nós já estudamos sobre a carta enviada à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e estamos estudando a quarta carta. E como nós fazemos diariamente, não é? Nós vamos recapitular e isso tem o duplo objetivo, né? Para você que assistiu o programa, você possa rever, você possa relembrar, reforçar o aprendizado. E se por alguma razão você não pôde assistir o programa, você pelo menos tem uma ideia dos versículos que estudamos para que você possa acompanhar a sequência dos estudos, né, dos versículos que estamos estudando em cada uma dessas cartas. Então nós vamos recapitular a quarta carta enviada à igreja de Tiatira. Vamos lá, começando no versículo 18, nós já dissemos várias ocasiões que as cartas sempre são enviadas ao anjo da igreja, e esse anjo aí não é um ser angelical, mas o pastor, o líder da igreja. E para a igreja de Tiatira, Jesus se revela com três títulos diferentes, né? Primeiro, como Filho de Deus, e nós vimos aí que esse título, Filho de Deus, diz que Jesus tem a mesma essência, a mesma natureza do Pai. Em segundo lugar, Jesus diz que tem os olhos como chamas de fogo, aqueles olhos que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, e os seus pés são como latão reluzente que fala do sofrimento do homem chamado Jesus. No versículo 19, nós vimos as muitas virtudes da igreja de Tiatira. É uma das que Jesus mais elogia. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são mais. Em outras palavras, são maiores. Em outras palavras, são melhores do que as primeiras. Então, a igreja de Tiatira, além de ter boas obras, além de ser uma igreja que amava, além de ter o serviço em prol do reino de Deus, além de se destacar pela sua fé, pela sua perseverança, era uma igreja que estava procurando melhorar. As últimas obras eram maiores do que as primeiras. No versículo de número 20, Jesus repreende a igreja. E nós podemos entender isso claramente, não é que Jesus sempre visava a santidade da igreja e Jesus elogiava as virtudes, mas sempre mostrava suas falhas, seus defeitos, né? Então, quando Jesus, a partir do versículo 20, Jesus começa a repreender a igreja, exatamente porque Jesus visava a santidade. Ele diz: tenho contra ti o tolerares que Jezabel, e nós já explicamos, né? Inclusive, nós falamos aí sobre a Jezabel do Antigo Testamento, a mulher do rei Acabe, e essa aí era uma outra Jezabel, possivelmente não era esse o nome dela, era um nome que Jesus, fictício, né, que Jesus deu, comparando com a Jezabel do Antigo Testamento. E esta mulher, que não era uma profetisa, ela se dizia profetisa, estava infiltrada na igreja, uma mulher com certeza de influência, e estava ensinando e enganando os servos de Deus para que eles se prostituíssem, comessem dos sacrifícios da idolatria. Em outras palavras, estava induzindo os crentes, os servos de Deus, ao erro, ao pecado. No versículo de número 21, nós vimos que essa mulher chamada Jezabel, ela rejeitou a oportunidade de arrependimento. Jesus diz: eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Então nós falamos aí sobre a longanimidade, a paciência de Cristo, e falamos também que Jesus sempre
antes de exercer juízo, ele oferece o perdão, ele chama ao arrependimento. Por isso estava chamando não só Jezabel, mas os seus seguidores para o arrependimento. No versículo 22, nós percebemos aí, nós estudamos, que Jesus começa agora a exercer juízo, né? Julgamento, a decretar qual seria o castigo que seria dado a esta mulher chamada Jezabel e seus seguidores, né? Inclusive, nós dissemos que das 7 cartas é que Jesus é mais enfático em descrever a punição, o castigo. E quais seriam os castigos que sobreviriam sobre Jezabel e aqueles que estavam pecando com ela? Primeiro, Jesus diz, eu porei numa cama, falando exatamente de doença, de enfermidade. Segundo, Jesus disse que enviaria grande tribulação se não se arrependessem. E não só isso, passe para o texto, no versículo 23, Jesus diz, ferirei de morte a seus filhos, né? Então, Jesus é muito enfático no castigo, na punição que traria sobre a igreja de Tiatira, mais especificamente sobre Jezabel e seus seguidores, né? E qual era o objetivo do castigo? Nós vimos, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Então, isso ia servir de lição para outras igrejas, porque elas iriam saber que Jesus é amor, é misericórdia, é longânimo, mas também é justo e julga quando é necessário. Quando é necessário, ele pune, ele castiga. Ele mesmo disse, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E vimos também que Jesus prometeu que daria a cada um segundo as suas obras. Como justo juiz, Jesus sempre retribui de acordo com as obras. E, finalmente, nós vimos o versículo 24. Nós vimos que havia na igreja de Tiatira crentes sinceros, crentes fiéis. Jesus diz, né? A vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e que não conhecem as profundezas de Satanás. Então, nós dissemos que havia aqueles seguidores daquela falsa profetisa chamada Jezabel, mas havia também crentes fiéis, crentes sinceros, que estavam seguindo a Cristo. E Jesus diz assim, olha, outra carga não vos porei, ou seja, não vou dar mandamento nenhum. Não vou trazer nenhum mandamento porque vocês já conhecem a verdade. Estudamos até o versículo de número 24. Hoje nós daremos continuidade ao estudo dessa carta. Na verdade, nós vamos estudar os últimos versículos, que são os versículos 25 até o versículo de número 29, e vamos concluir o estudo dessa carta no programa hoje. Vamos ver o que diz o versículo de número 25. Pode passar a tela, por gentileza? Jesus diz assim, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então, essa expressão retende, né? O que tem, retenha, em outras palavras, ela vem do verbo reter. E qual é o sentido, né? O que é que Jesus estava falando para os crentes lá da cidade de Tiatira? Quando ele diz assim, o que tens, retendes, né? Ele estava falando no sentido de guardar. Em outras palavras, esse verbo reter tem um sentido de guardar, de conservar. Isso deve ser aplicado no sentido de guardar aquilo que é bom, guardar aquilo que é precioso, guardar aquilo que é valioso. O que Jesus estava dizendo aos crentes fiéis de Tiatira é que eles não estavam precisando de nada de novo, nenhuma nova unção, eles não estavam precisando de uma nova visão ou de uma nova revelação, não. O que eles precisavam era guardar o que eles já tinham recebido. E nós vimos aí que a igreja tinha muitas virtudes. Se lermos, por exemplo, o versículo de número 19, você vai perceber isso. Quantas virtudes tinha essa igreja? Então, Jesus havia elogiado, por exemplo, as obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência. Então, eram essas coisas que eles deveriam guardar. E lendo esse texto, né, nós podemos dizer assim, que é lamentável que muitas igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas hoje, estão deixando de guardar a sã doutrina, estão deixando de guardar os ensinos de Cristo e dos apóstolos
para ir em busca de novidades. Você deve ter ouvido falar aí da unção do riso, do cair no espírito, de nova unção, de nova revelação, de novos métodos de crescimento e de tantos outros modismos que estão surgindo, né, em nossos dias. Mas eu posso dizer, à luz da Bíblia, eu posso afirmar que o que nós precisamos não é de coisas novas, não, de novidade, não. Nós não precisamos de modismo, nós precisamos guardar aquilo que nós já recebemos. Nós já recebemos a nossa salvação, nós já recebemos a palavra de Deus, o ensino de Cristo, o ensino dos apóstolos. Então, a base do cristianismo já está fundamentada nas páginas da Bíblia. E é isso que nós precisamos guardar. E é isso que Jesus estava dizendo para os crentes lá de Tiatira. O que tens, retende. Ou seja, guarda, preserve, conserve. Mas é interessante observar que Jesus diz até quando nós devemos guardar. Veja o que o texto diz. Ele diz assim, o que vocês têm, né? Abre o texto, por favor. O que tendes, em outras palavras, o que vocês já têm, guarde, retenha. Mas até quando, Jesus? Ele diz, até que eu venha. E isso nos mostra claramente, se você está acompanhando o programa desde o princípio, nós dissemos que essas 7 cartas, embora elas tenham o endereço, né, os destinatários originais, que eram as igrejas da Ásia Menor, no final do 1º século, igrejas reais que haviam realmente, nós inclusive mostramos no mapa aqui, né, as 7 cidades onde estavam essas 7 igrejas, mas que ela se aplica para nós também. Há muitas verdades, há muitos ensinos, há muitas doutrinas que nós podemos extrair para as nossas vidas. Nós podemos aplicar às nossas vidas. Então, embora tenha os seus destinatários originais, que eram aquelas 7 igrejas, mas que Jesus estava falando para a igreja de todos os tempos. Olha uma prova aí. Ele diz que os crentes deveriam guardar até que eu venha. Então, isso nos mostra que a carta estava destinada não só para a igreja de Tiatira, mas para cada um de nós. Porque se fosse só para a igreja de Tiatira, aquela carta, Jesus não poderia dizer isso. Guarde até que eu venha. Porque já se passaram 2 milênios, os crentes já morreram. Mas essa mensagem se aplica também a cada um de nós. Em outras palavras, Deus, Cristo, o Espírito Santo está dizendo para nós, aquilo que você tem, a sua salvação, a sua coroa, a morada, a presença do Espírito Santo em você, guarde isso, preserve, conserve, guarde a doutrina, a palavra de Deus, é esse o sentido do texto. Vamos para o versículo de número 26, né? Aí ele diz, pode abrir a tela por gentileza, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Então, observe, você sabe disso, né? Que em todas as cartas, né, Jesus faz promessas aos vencedores. Mas na carta à igreja de Tiatira, além da promessa, nós vamos perceber também uma exortação. Jesus diz assim, olha, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Observe, guardar até ao fim as minhas obras. Ou seja, não basta você ser um vencedor, você se considerar um vencedor, é preciso guardar até o fim as obras de Cristo. Em outras palavras, é preciso perseverar em seguir a Cristo, é preciso guardar a fé, é preciso guardar a palavra de Deus, guardar o amor, guardar as virtudes da vida cristã. Inclusive, é bom nós lembrarmos isso, né? Que existem pessoas que costumam pregar uma predestinação fatalista, que costumam dizer que o cristão, uma vez salvo, está salvo para sempre, que o crente não pode perder a sua salvação. Mas quando lemos a Bíblia, nós vamos observar que uma das condições para sermos salvos, para obtermos a nossa salvação, é perseverar até o fim. É continuar seguindo a Cristo. E esse texto nos mostra isso, né?
aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Mas eu poderia ler aqui outros textos que nos ensinam essa verdade, não é? Cremos em Cristo, recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, temos a certeza da salvação, guardamos a certeza que se Cristo voltar agora, nós seremos arrebatados, estamos salvos, a nossa salvação está garantida, porém, todavia, no entanto, é preciso vigiar, é preciso perseverar, é preciso continuar seguindo a Cristo, porque senão nós podemos sim perder a salvação. E eu vou deixar isso bem claro. O crente pode perder a salvação? Com certeza pode. Jesus disse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ver, Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10. É a carta escrita à igreja de Esmirna, nós já estudamos isso. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós da prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Né? Então, nesse texto aqui, Jesus está dizendo, seja fiel até quando? Até a morte. Ou seja, até a morte nós devemos ser fiéis. Por quê? Porque senão nós não vamos receber a coroa da vida. Eu gostaria de ler ainda outro texto, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja a possibilidade de alguém tomar a coroa. E ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 10, você conhece esse texto, o versículo de número 12, a palavra de Deus diz assim, olha, aquele pois que cuida estar em pé, olhe, não caia. Se você ler o contexto, você vai perceber que Paulo estava fazendo um paralelismo aqui com a igreja e os filhos de Israel. Que da mesma forma que os filhos de Israel saíram do Egito com destino à terra de Canaã, a igreja saiu do mundo com o destino a Canaã celestial. Paulo faz esse paralelismo. E Paulo diz que embora os hebreus, né, tenham saído lá do Egito, tenham passado o Mar Vermelho, mas Deus não se agradou da maior parte deles, que eles se prostraram no deserto. Né? Paulo traz essa palavra de advertência à igreja. E no versículo de número 12, que é o texto que nós lemos, Paulo diz, aquele que cuida estar em pé, como que diz assim, aquele que é salvo, cuidado para não cair, para não perder a sua salvação, para não perder a sua coroa. Voltando ao texto, versículo de número 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, qual é a promessa? O que é que Jesus vai dar como recompensa a essas pessoas? Ele diz, eu lhe darei poder sobre as nações. E é claro que essa promessa diz respeito ao período do reino milenial. Nós estaremos reinando com Cristo durante 1000 anos aqui na Terra. Nós já estudamos esse evento, nós passamos várias semanas, temos vários programas no YouTube onde nós explicamos sobre esse evento, que é exatamente o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você pode conferir aí da playlist do YouTube. Então, observe que Jesus deixa bem claro que aqueles que guardarem até o fim as suas obras, ele diz, eu vou dar poder sobre as nações. E é claro que Jesus não estava falando na presente era. Jesus não estava dizendo que naquele período os crentes de Tiatira teriam poder ou domínio sobre as nações. Não, estava falando de um período futuro. E eu gostaria de ler alguns textos bíblicos que nos mostram isso, que nós reinaremos com Cristo. Veja o que Paulo diz na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 12. Ele diz, se sofrermos, também com ele reinaremos. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, aqui neste mundo nós podemos enfrentar sofrimentos, mas nós reinaremos com Cristo. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 6, naquela introdução do livro, veja o que a palavra de Deus diz, Apocalipse 1 e 6. E nos fez reis e sacerdotes.
com certeza isso estava se referindo ao futuro, ao período em que Cristo estabelecerá o seu reino aqui na terra e nós estaremos reinando com ele. Esse é o sentido, né, do termo, né, desse texto, eu darei poder sobre as nações. No capítulo 20, versículo 4 do livro do Apocalipse, inclusive eu quero lembrar da importância de você estar com a sua Bíblia, ou se você não tem, anote aí os versículos para que você possa comprovar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. É claro que aqui vai falar dos mártires, né, da grande tribulação, que hão de ressuscitar, mas veja o que diz o texto. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, é esse o sentido quando Jesus diz, eu lhe darei poder sobre as nações. Em outras palavras, Jesus estava prometendo aos vencedores, eu vou reinar sobre a terra e vocês reinarão comigo. Vamos para o versículo de número 27. Como será esse reino? Como será esse reinado? Que tipo de autoridade é essa? Jesus vai dizer, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Então, esse texto aí, quando nós lemos, nós precisamos compreender que reger as nações com vara de ferro não deve ser compreendido, não deve ser visto como um regime autoritário, ditatorial, cruel, de forma alguma. Nós já estudamos sobre o reinado milenial de Cristo e nós dissemos aqui que é um reinado de paz e de justiça. Então, o sentido aí é que haverá justiça. Jesus, o justo juiz, vai julgar com justiça. E quando houver necessidade, ele vai castigar os ímpios. Por exemplo, na sua vinda em glória, na ocasião que Cristo descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória para implantar o milênio, ele vai castigar, ele vai punir as nações que estiverem guerreando contra Israel. Nós já estudamos sobre isso. E nós podemos citar aqui vários textos bíblicos que nos mostram, né, que Jesus vai punir, vai castigar os ímpios. Jesus, o justo juiz durante o milênio, estará reinando com justiça. E nós já dissemos aqui, Satanás vai estar preso, mas a maldade no coração do homem permanece. Então, aqueles que fizerem aquilo que não agrada a Cristo serão punidos, serão castigados. Os ímpios, os pecadores, durante o milênio, Cristo vai exercer juízo imediatamente. É esse o sentido de reger as nações com vara de ferro. É no sentido de não ditatorial. Não é aquele governo cruel, não é nesse sentido, mas é com justiça. Vamos ver alguns textos? Lá no Salmo de número 2, versículos 8 e 9, que é um salmo messiânico que fala sobre Cristo. Veja o que o texto diz assim. Veja o que o texto diz. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Isto é um salmo messiânico, aplica-se a Cristo. Veja o versículo 9. Tu, pois, os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Veja a semelhança desses dois textos, viu? Abre a tela, por gentileza, para nós vermos. Com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro. Então, isso fala exatamente dessa implantação do milênio, onde os ímpios serão punidos, serão castigados. Vamos ver o que diz Isaías? Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 4, para que você possa compreender melhor. Diz assim, mas julgará com justiça os pobres. Já falamos sobre isso. Uma das principais características do milênio é a justiça. E é interessante a palavra pobre aqui. Não era suficiente dizer assim, mas julgará com justiça e todos entender? Claro que poderia ser.
Mas ele coloca aqui os pobres. Por quê? Porque muitas vezes, e por que não dizer na maioria das vezes, os pobres são injustiçados. Aí o texto continua, e repreenderá com equidade os mansos da terra, ou seja, os mansos serão tratados com equilíbrio. E ferirá a terra com a vara da sua boca. O que é a vara da sua boca? A mensagem de juízo. Para Jesus punir ou castigar alguém, não precisa ele pegar um chicote, por exemplo. Basta ele falar e exercer juízo com a sua palavra, com a sua autoridade. E o texto diz, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então esse é o sentido. Nós podemos entender claramente que durante o reinado de Cristo, se alguém se atrever a pecar, a desobedecer às normas, às leis, serão castigados. Cristo exercerá juízo e a igreja também. Veja o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 5, falando ainda do reinado de Cristo. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger as nações com vara de ferro. Então, esse texto é aquele texto que fala da mulher vestida de sol. Então, aquela mulher que estava grávida, que é Israel, com ânsia de dar à luz, deu à luz o quê? Um filho, um varão, que há de reger as nações. De que forma? Com vara de ferro. E ainda lá em Apocalipse, capítulo 19, o versículo de número 15, a palavra de Deus diz assim, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro. Veja que coisa interessante. As regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então Cristo vai reinar de que forma? Com vara de ferro, punindo, castigando os ímpios, os pecadores. E a igreja, veja o que é que diz a promessa, vamos voltar para o texto. E com vara de ferro as regerá, isso é Cristo dizendo para os vencedores, que eles vão reinar e vão reger com vara de ferro, e as nações, os ímpios, os pecadores serão quebrados como vasos de oleiro. E ele diz, como também recebi de meu Pai. Então, da mesma forma que Jesus recebeu de Deus essa autoridade, ele dará aos seus servos. E ele diz ainda, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, Jesus promete dar aos vencedores, aos seus servos fiéis, a estrela da manhã. E possivelmente você ficou perguntando, né? Qual é o sentido? É claro que você sabe disso, que o Apocalipse é um livro simbólico, há muita simbologia. Então Jesus não estava dizendo simplesmente que vai dar uma estrela para você. Nós vamos ver em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, o que é ou quem é a estrela da manhã. Veja o que diz. Diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, eu posso dizer que Jesus estava prometendo aos vencedores dar quem? Ele mesmo. Porque Jesus diz que ele vai dar a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã? O próprio Cristo. Então eu posso dizer que para os pecadores, quem é Jesus? A luz do mundo. Para Israel, quem é Jesus? O sol da justiça. E para a sua igreja, quem ele é? A resplandecente estrela da manhã. E lendo esse texto, eu me lembrei dos apóstolos. Eu me lembrei do apóstolo João, que teve o privilégio de seguir a Cristo, de ser um dos 12, que teve o privilégio de andar com Jesus durante o seu ministério, de ver os milagres, de ouvir os seus sermões. E quanto não foi doloroso para João ver o seu mestre crucificado, pendurado na cruz. Como não foi doloroso para João e os demais apóstolos ver o seu mestre, aquele que só fez o bem, crucificado. E Jesus apareceu, né? Ressuscitou ao terceiro dia, por 40 dias ainda apareceu muitas vezes aos discípulos, dando provas evidentes,
para não deixar dúvida alguma que ele havia ressuscitado, Jesus aparece várias vezes aos discípulos, em várias ocasiões distintas. Mas depois de 40 dias, após a sua ressurreição, o que acontece? Jesus é assunto aos céus. João, nessa época, já estava aí com... Já era o ano 96, não sabemos a idade dele, mas já era o ano 96 da era cristã. Já havia aproximadamente passado 60 anos que Jesus havia sido assunto aos céus. E João agora recebe essa promessa, né? Que o que é que os salvos vão receber? Eles vão receber a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? O próprio Cristo. Vamos morar com Ele, vamos habitar com Ele, teremos a presença dEle por toda a eternidade, para nunca mais nós nos separarmos. É este o sentido do texto. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. O maior galardão, não é, que nós podemos receber, nós já dissemos que é a nossa salvação. E esta salvação está inclusa o quê? A nossa eterna morada no céu, a nossa eterna morada na Nova Jerusalém, e com quem nós habitaremos? Com o Deus Trino. Inclusive com Cristo, a estrela da manhã. Finalmente, o versículo de número 29, que é o último versículo, Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós já dissemos isso em outras ocasiões, em outras cartas que estudamos, que em todas as cartas Jesus sempre traz essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o mesmo Espírito Santo que esteve falando com os crentes lá da igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Éfeso, de Laodiceia, enfim, é o mesmo Espírito que continua falando conosco hoje. É claro que você sabe disso. Não significa dizer que toda a mensagem que foi endereçada à igreja de Tiatira, ou de Éfeso, ou de Pérgamo, se aplica para nós. Claro que não. Mas que nós podemos aprender com as virtudes e com as falhas dessas igrejas. Então, todas as virtudes da igreja de Tiatira, que foi a última carta que nós estudamos, a fé, o amor, a perseverança, o fato de as suas últimas obras serem maiores do que as primeiras, o que é que o Espírito Santo está falando conosco? Ele está dizendo, faça o mesmo, pratique o mesmo. Que você seja, nesse aspecto, nesse sentido, que você seja como a igreja de Tiatira. Que Cristo possa elogiar o teu trabalho, o teu serviço, o teu amor, a tua fé. Que Cristo possa dizer para nós que as nossas últimas obras são maiores, são melhores do que as primeiras. Mas eu posso também fazer uma outra aplicação. Que aquelas falhas, que aquelas virtudes, aqueles defeitos da igreja, o fato de a igreja permitir ser influenciada por uma falsa profeta ou profetisa, uma mulher que não era profetisa, mas que se dizia ser profetisa, que estava enganando, induzindo os servos de Deus ao pecado, induzindo a igreja à prostituição, a comer as carnes que eram de animais oferecidos aos ídolos, e a igreja estava se deixando influenciar. E o que é que o Espírito está dizendo para nós? Qual é a mensagem de Cristo para nós hoje? Que nós não devemos deixar nos influenciar por profecia, principalmente se ela estiver fora do contexto, do padrão, do modelo, do ensino bíblico. Nós dissemos isso em programas anteriores. Nós devemos julgar não o profeta, não a profetisa, mas a profecia. É um dever nosso. Se esta profecia, se ela vem de Deus, ela deve estar de acordo com a palavra. Se ela vem de Deus, é uma profecia que vai se cumprir. Se ela vem de Deus, ela jamais irá induzir a igreja ao erro ou ao pecado. Então, é isso que o Espírito Santo diz às igrejas. Não é? Então, nós podemos fazer essas aplicações, extrairmos essas lições para as nossas vidas. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.